apresentando para vocês a nossa convidada do dia, Juliana Azevedo. Obrigada Que pelo bom ter convite. você aqui, Ju. Prazer, Rafa. Muito prazer estar aqui com vocês. Que legal. E Ju, quem é a Juliana na fila do pão? Conta a sua história pra galera, para que a galera te conheça. Bom, Juliana Azevedo, filha do seu Joquias e da dona Marinalva, esposa do André, mãe do Daniel e do Miguel, minha dupla sertaneja. Terapeuta de leis biológicas, formada na primeira turma do Noções da Existência. E a minha história com as leis começou bem antes disso, né? Quando o meu filho teve aquela dermatite braba. Nessa ideia eu nem pensava em fazer o curso ainda, né, Ju? Não. Eu acho, né? Isso deve ter sido o quê? 2017? 2016, 17, por aí. E ele teve uma dermatite muito séria. A gente levou em tudo quanto é médico, já tinha feito tudo quanto é exame e não aparecia que era aquela alergia e a pele dele foi se agravando, aquilo já estava em carne viva, já tinha tomado remédio, passado pomada, feito tudo. E aí um dia alguém falou para mim, leva lá no Rafael, que o Rafael mexe com isso. Eu sou a última opção das pessoas, né? Eu não sabia. Já tentaram de tudo, né? Mas eu falei, gente, eu sabia que você era físio, né? E tudo, sabia da acupuntura, da iridologia. Que era como lá em Resende as pessoas me conheciam, né? Sim. Gente, talvez você não saiba, mas eu e a Ju, a gente se conhece há 30 anos, condenando a idade aqui. Um pouquinho mais. 30 anos, porque eu estudei com o irmão da Ju no colégio, cara. A gente era criança. Sim. E naquela época a gente nem sabia o que ia fazer da vida, né, Ju? E aí depois a gente acabou se encontrando dentro da profissão, né? De fisioterapia, né? Exato. E aí, naquele desespero, né, da mãe ali, levei o Daniel e foi no ponto, assim, exato. Só que eu saí de lá muito curiosa, intrigada, porque eu não entendia como é que você podia falar aquelas coisas a respeito do Daniel e tudo. A gente já tinha um tempo, né, que a gente tinha perdido um pouco o contato e tudo, então foi meio que um reencontro. Exato. Ou seja, você não sabia da minha vida, mas eu lembro que durante a consulta você falou umas coisas, assim, muito específicas, assim, muito pontuais, como se você convivesse com a gente. Olha só. E aquilo me deixou muito curiosa, mas, enfim, a gente saiu de lá, uma semana depois a pele do Daniel estava íntegra. Foi uma sessão só? Foi uma sessão só. E aí, você até me falou, porque eu lembro que no dia seguinte, a pele dele piorou muito. No dia seguinte à sessão. E aí eu te mandei mensagem, que eu fiquei meio desesperada, né? Na época ainda não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, então eu falei, nossa, Rafael, piorou pra caramba e tal. E aí você falou, não, a gente mexeu com os conflitos dele, o corpinho dele tá colocando pra fora e tal. Se não melhorar dentro de uma semana, você traz ele aqui de novo. Mas antes desse prazo aí, a pele dele estava íntegra. E assim, ele não estava tomando nenhum remédio, não estava fazendo, né, nada mais. Aí aquilo já me deixou curiosa. E depois disso eu fui sua paciente, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu marido. Né? Pois é, atendi todo mundo, né? Atendi sua tia esses dias, né? Esses dias, sim. Foi sua todo tia, mundo. Irmã do seu pai, né? Uma baiana, né? Isso. Eu lembro que a gente conversou de Salvador e tal. E quantos anos, Ju? 84 anos. 84 anos. Foi muito legal bater um papo com ela. Mas tia Nívia é um amor. Nossa, e Ju, eu já atendi muita gente. E tem muita gente que eu nem lembrava que eu tinha atendido. Por exemplo, o André mesmo, seu marido, eu não lembrava que ele tinha ido no consultório, porque também tem muito tempo. Sim. Mas, gente, eu tenho essa cabeça meio doida, né? Eu lembro de alguns atendimentos e eu lembro de alguns flashes dos atendimentos. E eu lembro de uma parte do atendimento do Daniel, que você falou que... A gente não vai entrar aqui, evidentemente, né? Mas você falou que você estava no seu carro, que quando você estava grávida dele, né? Cara, e sabe qual que é a imagem que me vem, Ju? Você dentro do carro. E a imagem que eu tinha lá atrás era uma imagem de várias árvores, assim. Sim. Sabe? E sabe o que eu acho doido? Agora que eu tô tendo essa percepção, porque, né, hoje você tá morando aonde? Em Santarém. Em Santarém. No lugar que ele nasceu. Exato. E quando você coloca foto no seu Instagram que você tá correndo, você tá fazendo atividade física, ou você tá dando uma caminhada ali com o pessoal, as imagens das árvores é a imagem que eu tinha na minha cabeça quando você estava dentro do carro. Que a gente falou uma vez, não sei se você vai lembrar disso, que você estava dentro do carro, né? Aconteceu uma coisa X lá, e do lado, cara, tinha as árvores. E é exatamente a imagem que hoje você tira a foto lá. É muito incrível isso, né? Como as informações, elas pipocam, elas aparecem ali
quando a gente está disponível para receber Pra as receber. informações, né? Exatamente. E assim, foi a primeira vez que o Daniel passou aniversário na cidade dele, na cidade que ele nasceu, né? Porque a gente acabou saindo de lá quando ele era muito novinho. E aí, voltando para lá agora, e você tá me falando essa coisa, né, das árvores e tudo, e... Cara, como é que pode, né? Vem... Realmente... E eu não sei te explicar, isso me veio agora, mas eu lembro desses flashes de atendimento, eu Sim, lembro de você. A imagem que eu tenho é como se eu estivesse olhando a partir do para-brisa, você ali, o volante, você no banco do motorista e as árvores do lado. E são sim. exatamente as árvores, É, né, que você tira foto ali quando você vai correr, quando você vai isso. vai caminhar ali na Vila Militar, acredito eu, né? É. E hoje, assim, lembrando, né, daquele atendimento e da situação, inclusive, que aconteceu quando eu estava grávida do Daniel, essa coisa do carro me marcou porque hoje eu sei, né? Foi aquele momento ali do DHS mesmo para mim. Foi quando eu tive uma notícia e eu estava sozinha no carro, voltando para casa de noite, ia subir a serra e tinha, né, essas árvores ali, né, e tudo. Então, assim, foi bem aquele momento Olha do só, choque. olha que interessante. E, gente, para quem não sabe, DHS é um termo que a gente usa nas leis biológicas, ele nada mais é do que o trauma, né? O choque biológico ali é quando você pode receber uma notícia ou quando você vivencia uma situação que para você é muito conflituosa. E eu falo que o DHS, o trauma dentro da nossa visão, algo que eu ensino dentro do Noções, é vivenciado num medo muito grande, num sentimento de impotência muito grande, né? Que é Sim, eu não tenho o que fazer com isso, e um sentimento de solidão. É como se eu não tivesse com quem dividir aquilo, né? E aí você falou da questão do sentir sozinho ali, né? sim, Então é bem a característica de. Eu costumo dizer que são os pré-requisitos para que a gente viva uma situação a partir de um ponto de vista traumático, né? E eu cheguei lá, assim, com aquele sintoma da pele do Daniel, e a gente conseguiu chegar nessa informação de algo que aconteceu na minha gravidez. E eu lembro que você me perguntou, né, se eu senti medo, se eu tive, né, se eu me sentia sozinha e tal. E eu falava não, e tudo, né? Teve uma época que eu fiquei sozinha lá, porque aí a André foi fazer um curso fora, eu fiquei uns 3 meses sozinha lá em Santarém, enquanto estava grávida dele, mas já estava mais para o final. E aí você falou assim, não, foi alguma coisa que aconteceu no primeiro mês de gestação. O que aconteceu no primeiro mês? E aí, na hora, já me veio aquela cena, Do porque... carro. Não, Não? não, na verdade, foi o médico falou para mim que a minha gravidez não tinha vingado. Ah, entendi. E aí a gente trabalhava quase porta com porta, assim, né? E aí eu saí da clínica que eu trabalhava e tal. Falei, vou passar aqui para levar os exames, fazer aquele pré-natal ali com o vizinho, né? E aí quando eu mostrei os exames, ele falou assim, vamos fazer um ultrassom. Então, bebe água aí, vamos fazer um ultrassom, porque eu ia viajar. Ele falou, você viaja tranquila e tal. E eu comecei a beber água e ele ia fazer via abdominal, mas estava no iniciozinho da gravidez, então não é o ideal também. E aí minha irmã, que é ginecologista e obstetra, né, ela morava em Boa Vista nessa época. E ela me ligou, era A finalzinho, Sandra? era finalzinho do dia, assim, umas 6, 7 horas. Ela ligou, onde é que você tá e tal? E eu falei, eu tô aqui na clínica, vou fazer um ultrassom aqui, tô bebendo água. Ela, não faz. Fala com ele para te dar uma guia e faz amanhã na clínica certinho, né? Pela via correta. Aí eu falei, então tá. Só que aí, na hora que eu falei para ele, ele falou, não, você já bebeu água? Vamos fazer de uma vez. E aí, na hora que ele encostou o transdutor assim na minha barriga, ele olhou e falou, olha, não vou te passar a guia, você repete esse exame amanhã, mas não vai com muita esperança não, que eu acho que sua gravidez não foi para frente. Olha só. E aí, Isso é um exemplo de DHS, né, Ju? nossa, na hora me dá até aquele gelo assim, né? Como assim não foi para frente? Não, esse útero tá, né, não cresceu, que era para ter crescido, eu não estou conseguindo visualizar embrião, não sei o que e tal, não vingou. E aí eu fiquei naquele momento ali, né, sozinha e tal. Meus pais estavam lá em casa na época, só que quando eu saí dali, entrei no carro, aí chorei e tudo mais. Aí eu liguei para Sandra, mas ela tava longe, né? Então eu tava me sentindo sozinha do mesmo jeito, tristes dentro de casa. Então eu vou dormir, eu repito o exame amanhã e aí tendo a confirmação, eu dou a notícia. E foi assim uma das piores noites da minha vida, porque eu não conseguia dormir.
E aí, quando eu cochilava, eu tinha pesadelo, aí eu acordava chorando, e foi assim a noite inteira. E aí, quando chegou de manhã cedinho, umas 6 horas da manhã, minha irmã me ligou, e ela é muito religiosa, né? Ela é bem católica e tudo, e ela falou assim para mim, Ju, vai fazer teu exame tranquila, que o neném tá aí, e eu te digo mais, é um menino. Olha só. Eu falei, tá, mas como é que você sabe, né? Aí ela falou, eu sonhei com ele, que ele falou para mim, tia, eu tô vivo, eu tô bem, e o meu nome é Daniel. Olha só. E aí eu fui, né, fiz o exame e tal, e ela falou, quando confirmar que é um menino, você põe o nome dele de Daniel, porque ele já escolheu. Ela ainda falou assim. E fiz o exame e estava lá, né, coraçãozinho batendo, tudo bonitinho. Aí tive uma gravidez perfeita, Legal. super saudável, e Daniel nasceu grandão, 4 quilos e pouco. E foi tudo isso que a gente trabalhou na sessão ali. Foi.